Amém, glória a Deus. Então, foi me dada a missão nessa manhã para falar um pouco sobre a prisão de Paulo e Silas, as cadeias se abrindo. E como a irmã Fabiana falou, as crianças estão estudando a vida de Paulo. Então, há um mês já que nós estamos ministrando elas sobre a vida de Paulo. E não me restou outra opção senão mergulhar no livro de Atos. E aí, lendo Atos, o que o Senhor veio ministrar ao meu coração foi que as cadeias se abrindo é só uma consequência natural do sobrenatural que Ele faz em nós. Aleluia. Paulo, ele estava na prisão, mas Paulo era um homem livre, um homem liberto pelo Senhor Jesus. Aleluia. E é isso que eu quero trazer um pouco para os irmãos hoje, o agir do Espírito Santo aqui em Atos. Quantas maravilhas, sinais e maravilhas o Espírito Santo fez através da vida desses homens. E quanto mais olhando Atos dos Apóstolos, quem que eram esses apóstolos? Se a gente for lá em Atos 1, 2, ele vai falar que os apóstolos eram aqueles que Jesus escolheu depois que subiu aos céus e ter dado mandamentos, e ele deu mandamentos pelo poder do Espírito Santo a estes a quem ele escolhera. Então esses homens, eles eram cheios. Esses homens, eles andavam nessa intensidade. O Espírito Santo ministrava ao coração deles a todo momento. A todo momento. Aleluia, Senhor. E aí, só por curiosidade, eu fui pesquisar quantas vezes a palavra Espírito aparecia no Novo Testamento. Então, como Espírito só, aparece 197 vezes. E como Espírito Santo, aparece 84 vezes. E de todos esses livros do Novo Testamento, essas 84 vezes, 33 vezes aparece no livro de Atos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado aqui de Atos do Espírito Santo. Tamanho o mover, tamanha a ação, os feitos do Espírito Santo aqui. Aleluia. Glórias a Deus. E aí eu gostaria de começar, então, lendo aqui Atos 2. Dos versículos 37 ao 44, que são as primeiras conversões. No final do 37, eles perguntam a Pedro: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui eu quero parar para fazer uma reflexão. E tinham tudo em comum. E o que as irmãs já falaram aqui na frente hoje, na hora das oportunidades. Eles estavam juntos no mesmo Espírito. Nós precisamos estar juntos aqui nesse mesmo Espírito. É um só elo unindo todos nós. E ele vai repetir isso. Vamos navegar por Atos. Lá em Atos 4:32. Como ele começa aqui? E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. É esse elo comum de um só coração e uma só alma que a gente está aqui para buscar hoje. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu coloquei aqui alguns dos exemplos dessas maravilhas operadas pelo Espírito Santo aqui no livro de Atos. Eu vou passar rapidinho, os irmãos não precisam abrir, mas vamos lá. Em Atos 4:8, fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 6:3, eles escolheram varões para participar da obra que estavam cheios do Espírito Santo e sabedoria. Atos 6:8, Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio do poder de quem? Do Espírito Santo. Atos 8:6, multidões prestavam atenção em Felipe, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 9, Saulo se converte, é batizado e é cheio do Espírito Santo. Atos 13:52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13:4, eles eram enviados pelo Espírito Santo, não pela vontade própria. Atos 16:6, e foram impedidos pelo Espírito Santo de ir anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo era com eles. O Espírito Santo era quem os guiava. O Espírito Santo era quem os enchia de alegria. Amém? Glória a Deus. Como é gostoso a gente ver esse agir do Espírito Santo. Todas essas maravilhas, os moveres, as orações sendo respondidas. Acho que não há nenhum momento mais gostoso do que você estar presente, presenciar o tempo de Deus acontecendo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Só que como já foi falado aqui também, todos esses grandes feitos, esses moveres, esses momentos, eles foram precedidos do quê? De perseguições, de afrontas, de açoites, de apedrejamentos e até de morte. Mas os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem pra gente, nos custam uma vida inteira. Então, os propósitos de Deus na nossa vida nos custam a nossa vida inteira. E a gente não pode esquecer disso. Então, independente das circunstâncias, o que esses homens faziam? Oravam, louvavam,
buscavam se encher ainda mais do Espírito Santo, apesar das circunstâncias. Então não tem circunstâncias que a gente passe que seja justificável a gente não orar, a gente não louvar, dar glória a Deus e se encher, buscar se encher ainda mais. Ainda mais. Glórias aqui, ó Pai. Santo, santo és. Então agora, depois dessa introdução, vamos voltar ao nosso capítulo 16. E aqui no capítulo 16, eu gostaria de reler com os irmãos do versículo 23 ao 26. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. E aqui eu gostaria de parar nesse versículo 26. Porque nesse versículo 26 que o Senhor falou mais ao meu coração. E eu gostaria de destrinchar esse versículo em 3 partes. A primeira parte. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aqui em Atos, a gente vê em outros exemplos que o Espírito Santo, ele se fazia ser visto, se fazia ser sentido. Em Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Aqui na palavra original grego, esse moveu-se é salevo, que é sacudir. Então o Espírito Santo, ele chega para sacudir. Lá em Atos 2:2. Hoje a gente vai navegar por Atos. Então, vamos lá. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. É esse mesmo Espírito que sacode, que vem como um vento, para te fazer sentir, para te fazer viver nele, que ele está aqui conosco hoje. Glórias ao Pai. Ele está aqui do seu lado te falando: vamos lá, vamos lá, acorda, é agora. Estou pronto aqui para ser contigo. Glórias a Deus. Me busca, se enche. Aleluia. Aleluia, Senhor. Se enche. Porque quando você está me sentindo, quando eu estou contigo, aí tudo pode acontecer. Aleluia. Se a gente volta lá de novo para o capítulo 16, no versículo 26.
Glórias a Deus. A segunda parte. Logo se abriram todas as portas. São muitas portas que o Senhor pode abrir na nossa vida. Glórias a Deus. Mas eu peguei 3 exemplos para falar aqui com os irmãos hoje. O mais claro aqui, que é o que ele fala, que são as portas da prisão. As portas da prisão se abriram pelo terremoto causado pelo Espírito Santo. Se a gente lembrar de Pedro também já foi preso aqui. Pedro foi preso por Gamaliel lá em Atos 5. Pedro foi preso por Herodes lá em Atos 12. Mas nos 2 casos de Pedro, o que aconteceu? O Senhor mandou seu anjo para abrir as prisões para ele e para ele sair. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. E aqui, uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração é: a prisão de Paulo foi depois. Paulo podia ter lembrado daquela prisão de Pedro e falado assim: Pedro foi preso, o Senhor mandou o anjo lá 2 vezes para abrir as portas e ele saiu. O que seria natural de Pedro fazer naquela hora? Sair. Terremoto aconteceu, as cadeias se abriram, tô livre, eu vou sair. Pedro fez isso lá atrás já. Eu posso repetir o que ele fez? É certo, é lícito. Mas Pedro tinha não só esse conhecimento do que já tinha acontecido lá atrás com Pedro, mas Paulo aqui tinha o entendimento do Espírito Santo. Aleluia. E pelo entendimento do Espírito Santo, ele não saiu. Por quê? Porque aquela história era diferente. Naquela história ele precisava estar ali. Naquela história, o carcereiro, ele iria crer, porque Paulo ficou ali. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Cada história é uma história. E a gente só vai saber o que deve fazer se a gente tiver o entendimento do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que o Espírito Santo nos convida, tem nos convidado a cada domingo, a cada dia mais e mais, para se encher dele, para entender o que ele tem pra gente. Porque o que ele tem pra mim é diferente do que ele tem pra irmã Thaís, que é diferente do que ele tem pra irmã Uchi, que é diferente do que ele tem pro pastor. Não basta a gente olhar para o lado para entender e fazer. A gente tem que ter esse discernimento que ele nos dá. Aleluia. E aqui, tanto Pedro quanto Paulo, eles foram para prisões, mas eles eram homens livres. Eles eram homens livres. E como eles eram homens livres, eles tinham essa total liberdade do Espírito navegar. E é que eu gostaria que os irmãos refletissem. Tem alguma coisa na vida dos irmãos que ainda os prende? Tem alguma alma, alguma mágoa que ainda está dentro de você, que não deixa o Espírito Santo fluir livremente? Tem alguma falta de perdão? O Espírito Santo, ele tem levado a refletir, para nós nos libertarmos, para as nossas cadeias caírem e o agir dele seja completo. Glórias a Deus. Então eu gostaria de pedir que o Espírito Santo realmente pudesse trazer agora, nesse momento, as nossas memórias, todas as prisões conscientes e inconscientes que nós temos ainda, para que ele possa agir, para que ele possa quebrar. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor.
Então, as portas da prisão é um exemplo de porta se abrindo. Mas qual é a porta que o Senhor nos pede também? O nosso coração. O nosso coração. Aqui, o carcereiro, ele abriu o coração e creu no Senhor. Se a gente volta aqui, em Atos 16 ainda, no versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor fez o quê? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Senhor, Ele quer o nosso coração e Ele abre o nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus. O que diz lá em Jeremias 29:13? Quando buscardes de todo o coração, me achareis. E vamos voltar para o versículo que a irmã Lenícia leu aqui antes, Mateus 22:33. Aqui Jesus estava falando, eles perguntaram para Jesus, né, qual que é o grande mandamento da lei? E aqui no versículo 37, o que Jesus responde? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aleluia. Glórias a Deus. Ele quer o nosso coração inteiro. Inteiro. Nós estamos aqui hoje sim, mas se tiver ainda algum pedregulho lá dentro, para que Ele possa quebrar, para que Ele possa levar, para que Ele tenha o nosso coração inteiro. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Ti. E Ele faz isso, um outro tipo de porta se abrindo são as portas das casas. Vamos voltar lá para Atos 16. Nesse capítulo 14 que a gente leu sobre Lídia, no versículo 15, como começa? Depois que ela foi batizada, ela e a sua casa. Ela e a sua casa. Se a gente volta lá para a passagem do carcereiro, vamos ler aqui, do 30 ao 34. Atos 16, 30 a 34. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvos quem? Tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem o poder para mover, irmãos, Glórias a Deus. todos os corações. Bendito é. E Ele quer entrar em toda a sua casa. Louvado seja seu nome. Santo, santo é. Quando, lá na criação, Deus viu que toda a criação estava boa, mas viu o quê? Que o homem estava sozinho, estava solitário. Então Ele fez uma ajudadora. Por quê? Porque Deus, além de planos individuais para nós, Deus tem planos na família. Glória a Deus. Aleluia. Bendito és. O que eu
Pulei uma folha aqui. Glórias a ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vontade, Espírito Santo. Glória a Jesus. Que a vontade do Santo Espírito. Glórias a ti, ó Pai. Onde o Senhor atua, irmãos, onde Ele coloca a mão, tudo que precisa ser aberto vai ser aberto. Aleluia. E se não for aberto ainda, ou é porque não chegou o tempo, ou é porque não está de acordo com a vontade do que Ele tem para você. Mas tudo que Deus tem para ser aberto, no tempo dele, será. Glórias a Deus. Porque a vontade dele para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glórias a ti, ó Quando Pai. Deus age, Ele não age pela metade. Ele não é um Deus de meios. Tudo que Ele faz é completo. Glórias a Deus. Então, se Ele está trabalhando em você, não é em uma área da tua vida que Ele está trabalhando. São em todas as áreas da tua vida. Aleluia, Senhor. Todas as áreas da sua vida estão sendo trabalhadas, preparadas para o agir de Deus em você, Louvado seja o seu santo nome. como um Pai. completo. Glórias a ti, ó Pai. O que Salmos 37:5 nos fala? Vamos lá. Santo és, ó Pai. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Aleluia. E ele tudo fará. Ele quer fazer para quem? Vamos voltar lá em Atos 16:26. Para quem que o Senhor quer fazer isso? E no final desse versículo, o que que fala? E foram soltas as prisões de quem? Todos. Todos. Aleluia. Obrigado. Deus quer todos. Em Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você já fez. Porque Ele vai te transformar. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito és, ó Pai. Lá em 2 Coríntios 5:15, nos diz o quê? Ele morreu por todos. Glória a Deus. Por todos. O sangue derramado não foi só por mim e por você. Foi para aquele irmão que está lá fora e que não conhece ainda. Jesus morreu por todos nós. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. E Ele quer abrir todas as nossas portas para que nós possamos ser entregues a esse agir do Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo és. Ele não quer um, Ele não quer dois. Ele quer a igreja dele inteira Aleluia. agindo lá fora, Aleluia, Senhor. através de sinais e de maravilhas Glória a e Deus. de todo o poder que o Espírito Santo é capaz de nos conceder. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai amado. Bendito és. Aleluia. Santo, santo O que és. que Atos foi me mostrando? Que o Espírito Santo, ele trabalha em quem tem coragem de se entregar. O Espírito Santo cooperava com os apóstolos. Onde eles chegavam, as realidades mudavam.
onde eles chegavam, o ambiente se rendia Glórias ao a ti, poder ó Pai. porque estava dentro deles. Glórias, glórias, glórias a ti, ó Pai. Não por eles, mas pelo que estava dentro deles. Aleluia. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas não vão se perder nas circunstâncias. Porque não importa as circunstâncias. Se você está cheia do Espírito Santo, não importa as circunstâncias. Glórias a ti, ó Pai. A gente está buscando o Espírito Santo, buscando se encher. Para quê? Santo, santo. Para impactar as pessoas que passam no nosso caminho. Tu és. Aleluia. A gente está buscando se encher, se transbordar, Deus. para que quando a gente sente a mesa com alguém, uma vida ali possa ser transformada. Verdade, ó Pai. Porque nós somos especiais? Não. Porque Ele é dentro de nós. E Ele pode porque Ele quer todos. Ele quer alcançar todos. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome, Deus. Então que a gente possa ser esse instrumento nas mãos dEle. Glórias a ti, bendito Para essas és. transformações. Para Glorioso transformar és. esse mundo caído É, que a gente está. Ele quer mudar as realidades ao nosso redor. Glórias a ti, ó Pai. Misericórdia. O que Ele tem falado, irmão? Suporta esse processo, irmão. Suporta essa dor. Suporta esse deserto. Eu sou contigo. Glórias a Deus. Eu posso te encher da minha alegria. Bendito Eu és. preciso de ti, preciso de você para mudar comigo. Bendito. Preciso de você para impactar os que estão ao teu redor. Santo, santo, santo É, és, ó Eu Pai. preciso da minha igreja. Glórias a ti. Então que a gente possa estar preparada, cheios e dispostos para viver isso. A viver, ao ver essas cadeias se abrindo, ao ver todas as consequências naturais acontecendo, pelo sobrenatural dele. Que a gente seja livre para passar por isso. Para não só ver o tempo de Deus acontecendo, mas falar, Ele estava lá. Aleluia. Eu participei. Eu tive a honra de participar, Glórias a Deus. porque Ele estava comigo. Glórias a Porque ti, Ele ó era Pai. comigo. Santo, santo és, ó Pai. E quando esse tempo acontecer, vai ser tremendo. Aleluias. Aleluia. Glórias a ti, ó Santo e Pai. Vai ser poderoso. tremendo. Louvado Santo, seja o glória, teu santo nome, ó Pai santo, amado. santo, Glórias, santo. glórias a ti, ó Pai. Então, o que eu queria trazer para os irmãos hoje é: se libertem dessas cadeias, de tudo que ainda prende teu coração, de tudo que ainda te impede de se entregar totalmente. Se encha, se encha. É, Senhor. Vamos orar e glorificar o tempo todo, Aleluia, Pai. para sermos instrumentos das mãos dele para essa transformação. Abençoa, Pai.